Bom dia! Hoje, dia 3 de outubro de 2025, começa agora o seu Manas e Manhãs, o nosso programa da sexta-feira. Você que está vindo do Instituto Conhecimento Liberta, do nosso canal ICL, muito obrigada por nos prestigiar, por estar conosco nessa parceria incrível. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma grande cantora, uma cantora muito querida. E eu quero agradecer também Beto Souza, que está nos trabalhos técnicos, né, auxiliando a gente a fazer aqui o nosso programa. Você que está na rádio, você que está na internet, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É uma honra trazer Mazé. Mazé, além de cantora, ela é professora, né? E também percussionista, compositora. Ela é uma mulher de múltiplas habilidades, né? E eu vou pedir para ela se apresentar um pouco aqui para vocês, porque eu não vou dar conta de contar toda essa história, mas eu já vou adiantando. Se prepara que domingo tem show. Então, Mazé, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui, de falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa caminhada de uns anos aí, né? Então, obrigada pelo convite e bom dia para todo mundo. Muito bom. Então, eu vou pedir para você começar, Mazé, contando a sua história, né? As pessoas sempre têm essa curiosidade de conhecer a pessoa, a trajetória, né? Conta um pouquinho para a gente quem é a Mazé Sintra. Então, você falou, né? Cantora, compositora, percussionista e também sou regente de bateria. Tenho bons anos aí regendo blocos de carnaval. E eu venho de eu sou uma pessoa que gosta de arte, gosta de música. Eu fui criada com isso de cantando, ouvindo coisas. Meus pais cantavam, eram cantores, e a gente foi criada nesse meio assim de cantoria mesmo familiar. E só que junto paralelo com a coisa da música, eu fui para educação. E eu tinha aquele receio, eu vou fazer só música, viver da dúvida que a gente tem, né? E aí eu continuei com a educação, fiz faculdade de educação física, porque lá na adolescência eu fui atleta, eu fui jogadora de vôlei, então eu sempre gostei dessa parte esportiva também, né? E aí me formei em educação física, dei aula em escolas particulares e na prefeitura, entrei no estado, na prefeitura, e fiquei só na prefeitura depois. E me aposentei na prefeitura. Eu sempre gostei, eu gosto muito dessa coisa coletiva, de dar aula, e continuo ainda hoje, com grupos, com coletivos, e é isso, fui levando sempre para os dois juntos, depois me aposentei, agora nem lembro mais o ano, faz uns anos que eu me aposentei, em 2011, acho. E aí sim, só continuei com a parte de música. Então, enquanto isso, estudei canto, estudei percussão, fiz parte de vários, não sei se estou falando demais, fiz parte de grupos vocais, que a parte vocal sempre é a base da minha formação, cantar em coral, grupo vocal. Então, esse é um pouquinho resuminho, assim, acho que eu vou falando depois. Sim, sim, a gente vai se soltar e vai falar muito mais. Mas, assim, me chama a atenção, Mazé, o seguinte, né, que para as mulheres, né, existe uma dificuldade um pouco maior, a meu ver, né? E você relata que sempre precisou caminhar junto o trabalho na educação e a música, né? Viver de arte, Mazé, eu queria que você falasse dessa dificuldade, especialmente você sendo mulher. Qual é a dificuldade para viver de arte, para ter na arte a sua profissão reconhecida? Principalmente para a mulher, né? Na verdade, assim, eu poderia até arriscar. Eu fui um pouco arriscar só fazer os meus trabalhos de música, mas eu tive essa insegurança. Por quê? Porque é difícil mesmo, os espaços não são fáceis de conseguir, né? Principalmente para a mulher. Ainda mais no meu caso, percussionista, né? Cantor e percussionista. A percussão, eu vou falar assim, mais especificamente da percussão, que é um mundo muito masculino, né? Você vai numa bateria de escola de samba, é homem, a maioria. Hoje em dia está um pouquinho melhor, né? Tem mais mulher percussionista, mas assim,
é sempre um pouco mais difícil, né? Para você conseguir as coisas, para você abrir os espaços. Então, eu receosa, né? Continuei com essa coisa da educação, mas a educação também com música, né? Eu dava educação física também e trabalhava com música nas escolas, onde eu trabalhei no particular, na prefeitura. Mas é mais difícil, sim. É bem. Ainda hoje, né? Ainda hoje, mesmo eu estando só com música, ainda sendo uma mulher 60 a mais, aí duplica a dificuldade, né? Porque tem um preconceito, essa coisa do etarismo existe, não tem jeito mesmo. E a gente tem que estar sempre dar um esforcinho, né? Suar um pouquinho mais do que os outros. Então, é isso. Então, eu fui levando sempre o trabalho, até aquele, né, a coisa do final do mês, né, mais essa segurança, porque é difícil mesmo, né? É difícil. Certamente. E para a mulher, como você pontuou, e como a gente tem ouvido de algumas cantoras, sempre é mais difícil, né? Que bom! E quando você falou a dificuldade de ser percussionista, eu acho que a gente deve a essas pioneiras como você, né, que não tiveram medo de entrar num ambiente que era essencialmente um ambiente masculino, masculinizado, voltado só para o homem, né? O toque do tambor, o toque da percussão, sempre foi atribuído ao homem. Hoje a gente vê muitas mulheres. E eu atribuo a essas corajosas que lá no passado começaram de alguma maneira. Então a gente deve seguir com você. E existe também, mas uma outra questão, né? Que, assim, conhecendo um pouco do seu trabalho, né? Mergulhando um pouco nele, a gente vê que é uma música identitária, né? É uma música, é assim, é meio como Dona Ivone Lara, meio como Elza Soares, que você enxerga uma identidade de mulher, né? Como que você vê isso? Você buscou? Isso veio naturalmente? A sua trajetória você vê dessa forma? Você buscou essa identidade de mulher na música? Não tem como, né? Não tem como a gente fugir dessa caminhada, dessa parte que a gente passa no dia a dia, né? Isso que eu falei das dificuldades e essa coisa da sensibilidade maior da mulher. Você colocou Ivone Lara e Elza Soares, né? Respeitando aí o tamanho dessas mulheres, né? Mas elas contam a vida, o que elas fizeram, né? Que tem até hoje, né? A gente ouve até hoje, o trabalho delas está deixado para nós, né? Elas contam o que elas passaram mesmo, a vida delas, as composições. A Elza também foi compositora. E eu acho que é por esse caminho mesmo. Eu fui por aí também. Demorou muito para eu fazer essa parte solo. Eu sempre fui do coletivo, vários grupos importantes de São Paulo. E as pessoas me falavam, mas você canta tão bem, essa voz é tão bonita, por que você não faz uma coisa solo? Mas eu não era o momento. Isso aí foi 30 anos, não era o momento. Um fala aqui, outro fala aqui. Até que na pandemia a gente ficou tão restrito, ali, pensando tanta coisa na vida, que aí foi que eu resolvi fazer essa coisa solo, essa coisa autoral minha, né? E aí eu fui contando mesmo que eu vivi, que o meu trabalho é canto, percussão, eu juntei isso e contei isso nas músicas, né? Claro que eu faço mais, eu faço as melodias. A principal a composição é a melodia. Mas a melodia, e sempre tocando a percussão. Eu faço a melodia tocando percussão, algumas tocando um violãozinho básico. Mas você sempre pegando os assuntos que estão em torno de você, né? A coisa da percussão, da mulher, da família, como eu fui criada, o que eu fiz, né? O que aconteceu na pandemia também, muita coisa, a gente passou muita coisa, né? E esse primeiro trabalho autoral foi por aí mesmo. E os desafios que a gente tem, e que a gente passou, e coisas pesadas que nós passamos. Então, respeitando toda a corporação, é isso, né? A gente faz o que a gente está vivendo, o que tem em torno, e muita coisa, e ritmos brasileiros, né? Foi o que eu cresci ouvindo, assim. Então, minha formação básica é essa. Eu ouço de tudo, mas a formação básica são ritmos brasileiros, veio da família, e veio de antes, né, de outras vidas. Então, acho que é isso mesmo, é o que a gente vive, né? O que a gente faz, e aí junta tudo nessas melodias, nessas letras todas.
O que deixa a gente aqui bastante feliz, porque esse é um espaço de mulher, né? Então, aqui, esse nosso programa, nós temos esse foco. E para as pessoas que ainda não entenderam a importância e a necessidade, eu acho que quanto mais a gente conversa sobre essa arte específica, sobre essa expressão, porque nós fomos silenciadas historicamente durante muitos anos, né? Existe todo um movimento retroação que está buscando silenciar de novo e que a gente precisa cuidar para que não aconteça. Então, eu valorizo muito essa questão da mulher que anda com mulheres e que busca essa expressão, porque além de você ter buscado a sua expressão, hoje eu sei que você coloca as outras mulheres para se expressarem, né? Então, isso tem um valor tremendo. É nisso que a gente acredita aqui nesse programa. Então, eu já vou emendar e vou pedir para você falar desse coletivo de mulheres, assim, de onde veio essa ideia, o quanto isso te faz maior, o quanto isso te faz andar junto com elas e faz mais feliz. Então, como eu falei, eu sempre participei de coletivos, né? Coletivos mistos de homens, mas o coletivo feminino é o que me acarinha, o que me pede para continuar e para fazer. Então, eu vou contar um pouquinho. O coletivo primeiro, assim, que a gente foi uma carreira, entre aspas, mais sucesso, foi o Vésper Vocal, que era um sexteto, depois um quinteto, eram mulheres, ela que um trabalho que não tinha, assim, em São Paulo, no Brasil. Aí começou, né, a coletividade só com mulheres. Depois eu entrei eu queria muito tocar percussão na rua, na escola de samba, mas para a escola de samba, aquela almarada, mandar. Então, aí eu fui convidada, no fim, para participar de um grupo de mulheres chamado Elo Bademim, que é um grupo de mulheres, só de mulheres também, que saem no carnaval. Fiquei 18 anos lá no Elo Bademim, como instrumentista, como regente, era regente também, fazia arranjo. Bom, e aí depois, quando eu saí do Ilobá, veio a ideia, eu vou ficar... Eu nasci no carnaval, né? Eu nasci no carnaval, então não dá para ficar sem ir para a rua e em grupo com mulheres, né? Então, aí eu fundei com outro grupo de mulheres queridas que vinham de outros trabalhos, o Bloco Quer Que Deu, que é um bloco de carnaval também, que já estamos com 180 mulheres. É o terceiro ano, já estamos com 180 mulheres. E aí tem sempre aquela pergunta, né? Você falou, coletivos mulheres. As pessoas perguntam, homem, geralmente é homem, né? Por que sai esse bloco, só mulher? Eu falo, gente, mas por que não? Existe tanto coletivo como por que não só mulheres, né? E tem um jeito especial de ser. É sensível, a gente se preocupa entre nós, né? A sororidade, nessa palavra, é isso, né? Você tocar junto, fazer junto, não se preocupar com competir, você criar junto. Então, eu gosto muito disso. Esqueci a prática vocal também. A prática vocal faz 10 anos que eu e a Nenê, a minha irmã, a gente tem um grupo de prática vocal. No começo era um grupo misto, não era nem homem, podia ser homem e mulher, mas entrava um homem, dois. Aí no fim virou. Agora quando a gente abre inscrição, é para mulheres. Porque, na verdade, é uma coisa. Quando a gente abre, assim, quando a gente começa esse trabalho, no fim, eu tenho sorte, né? Eu e a Nenê também na prática, mas nesses coletivos que eu fiz parte, se achegam sempre pessoas que gostam disso também, que sentem falta, que sentem necessidade de estar perto de outras mulheres, de criar. É um jeito diferente, tem tanta coisa nesses coletivos para contar o que a gente passa no dia a dia, né? Então, é uma coisa que me realiza muito, eu gosto muito. Assim, o bloco, eu vou falar especificamente do bloco que deu, porque é o que estou agora. A prática vocal também continua, mas agora a gente está de férias, terminou agora, mas o bloco que deu é um bloco de... o etarismo existe não só para mulheres, mas nós, 60 mais, mas para crianças. Então, o que deu, eu gosto muito, eu sempre trabalhei com criança, a gente
é um grupo tem uma menininha de 5 anos, de 5 a 70, mais de 70 anos lá no grupo. E todas convivem, eu fiquei até arrepiada, assim, porque eu gosto tanto disso. Eu acho tão importante isso. E aí, eu fico até emocionada. Porque e todas convivem, todas aprendem a conviver ali, respeitar o momento da criança, da menina, e da pessoa mais velha, ela tem que tocar sentada, sabe? É um trabalho, assim, é muito prazeroso, eu gosto muito, e eu sinto que tem resultado. As pessoas estão lá porque se sentem bem. Vem quem se sente bem, né? Eu não sei se é isso que você quer que eu fale. Ah, tá Que eu falo um pouco mais. maravilhoso, tá maravilhoso. Inclusive, né, eu vou até pedir depois para você divulgar se você aceita as pessoas dentro, né, as mulheres dentro desse bloco ainda, né? Se você puder acolher as nossas queridas que estão aqui assistindo, que gostariam de fazer parte do carnaval e que muitas vezes não se sentem acolhidas num Sim. outro ambiente mais amplo, mais digamos, mais frio para elas, né? Porque às vezes você chega, você não está dentro de uma comunidade, então existe uma dificuldade, às vezes, para a pessoa se sentir acolhida, né? No mundo do carnaval existe isso. Uma pessoa mais velha não é tão acolhida. Eu tenho mais de 50, assim, não é. A maioria dos blocos é mais a moçada. E a criança também. Porque o bloco, se você acolhe a criança, você tem que tomar conta da criança, você tem que ter autorização, a mãe tem que estar, sabe assim? Então, dá trabalho e tem esse preconceito. Desculpa. As alas infantis de escola de samba, elas são alas bem trabalhosas, porque você lida com autorização, você lida com o conforto, né, com o bem-estar delas, das crianças, tal, e aí acaba sendo muito burocrático, né, mas acaba sendo para não acontecer mesmo, né? Então, acho maravilhoso. E eu acho maravilhoso, a gente está aqui num espaço que valoriza muito essa escolha das mulheres de se protegerem, de andarem juntas. E se alguém acha que a gente não precisa disso, é só olhar para o mundo. É só olhar para o número de feminicídios, é só olhar para o quanto a gente tem ouvido nos últimos discursos, né, dos líderes mundiais, o quanto se matam mulheres e crianças em Gaza, por exemplo, para entender se a gente precisa ou não dessa marca identitária de trazer as mulheres assim, nesse coletivo se protegendo, se querendo bem e fazendo coisas juntas. Eu, assim, acho incrível, e desde que eu sei, porque eu acompanho a distância, né? Desde que eu sei da sua existência, da existência da Nenê, da Ilka, de tudo que vocês fazem por grupos de mulheres, eu acho, inclusive, maravilhoso, mas porque a pessoa que não tem esse espaço, muitas vezes ela vai parar numa igreja, não porque ela seja fiel, mas porque ela não tem o acolhimento. Então, lá onde ela encontra em roda, né, porque mulher em roda é uma potência tremenda, então, né, muitas vezes as lideranças religiosas já sabem disso, então trazem essas mulheres, cooptam essas mulheres para fazerem parte ali daquela realidade, para trabalhar para eles, tal, e elas não entendem que existem outros caminhos de estar juntas, de estar vivendo com qualidade, vivendo esse amor coletivo. Então, eu acho genial o que vocês fazem, né? Genial. Por mais iniciativas como essas, né? Eu acho que talvez até num outro momento, para vocês amplificarem, eu acho que aqui fica uma sugestão de vocês formarem mulheres que possam ser multiplicadoras desses trabalhos que vocês fazem, porque eu acho incrível, de verdade. E fala um pouquinho mais de como que as pessoas podem aderir ao que é que deu, ou não, já está num número grande, tem que esperar um pouco abrir. Fala um pouco se tem que esperar um outro momento, tal, porque eu tenho certeza que vai ter gente ouvindo aqui bastante interessada. Então, especificamente sobre as inscrições, a gente já terminou as inscrições, né? Porque já estamos em outubro, né? E o Carnaval 2026 é começo de fevereiro. Então, começa o ano já está no Carnaval, então a gente vai ter que trabalhar agora, assim.
Então a gente terminou, mas passa tão rápido, ano que vem a gente abre de novo e a gente aceita, assim, porque tem bloco que tem teste para você entrar, né? Acho que a maioria dos blocos. A gente, se você não toca legal, né? Tiram, e acontece isso mesmo, né? A gente não, você não precisa saber tocar, a gente ensina, tem as oficinas, né, dos ensaios, a gente ensina do zero até você tocar a técnica básica da baqueta, bom, técnica básica de cada instrumento. Então, a gente é inclusão mesmo, o bloco é inclusivo, aceita todo mundo, mesmo que você nunca tocou nada, mas aí tem aquela responsabilidade de estar nos ensaios, né? Toda essa coisa de tem que estar, né? Não adianta você querer tocar e não querer estar no ensaio, Tem que ter compromisso, inclusive a escola de samba eu vejo padecer muito disso, porque assim, no começo tem uma exigência de que você esteja lá. Quando o número de participantes não atinge, aí abre-se e o pessoal vai mexendo a boca, não sabe nem o samba, tal. Então precisa ter um compromisso. Por isso até que eu te perguntei desse limite de pessoas para ficar sob controle também, né? Porque senão aquela coisa, deixa eu ir, é um bloco de mulheres, tal, não é assim, né? Você tem que ter realmente uma seriedade, né? A gente está brincando, mas tem que ter responsabilidade com as pessoas que estão ali, né? Eu acho que isso as composições do bloco são próprias, são nossas. E tem os arranjos, né? Além de você aprender o instrumento, quem nunca tocou, você tem que aprender os arranjos, e são os arranjos, né? Quer dizer, são ritmos brasileiros, são coisas que você não está acostumado a ouvir, assim. Então tem que ter um compromisso. Tem gente que chega lá, vou chegar ali perto do carnaval, e vou participar. Não pode, não dá. A gente tem que ter aquela conversa, então tem que ter todo um cuidado, né? Mas tem que ter esse compromisso. O bloco ninguém paga nada, a gente sobrevive de um cachê ali, a gente ainda está no começo, né? O terceiro carnaval. Então, tivemos algumas apresentações, poucas, mas tivemos um cachê, a gente faz rifa, vende camiseta, vende caneca, então, para sobreviver, porque para sair a gente tem que ter uma coisa, tem que ter uma produção básica para sair, né? Então, mas eu não quero uma coisa, eu não quero. A maioria dos blocos cobra uma mensalidade, todo mundo fala, como é uns R$10? Não, por enquanto eu não tô querendo, eu não quero, eu quero espalhar mesmo o que eu sei, eu quero, sabe, juntar essa turma, essa mulherada, e depois, no futuro, se precisar cobrar alguma coisa, a gente vê, mas eu não quero, a gente não quer aumentar muito, né? Sei lá, a gente estava discutindo outro dia, será que chegar, porque o Ilobá, quando eu era regente, era 300 mulheres, né? Então aquela coisa começa a ficar muito grande também, a gente não consegue nem organizar direito. Então, por enquanto, a gente teve 180 inscrições, mas não vai ficar todo mundo. A gente sempre tem a desistem, umas 20 pelo menos desistem. Então, esse número de 150 a 200, acho que é o nosso pico, assim. Então, a gente vai abrindo, enquanto não chegar no pico, ano que vem a gente abre de novo. E é isso. Não sei se o ano que vem vai estar aberto. Agora já fechou, assim, infelizmente. Mas as pessoas podem assistir os ensaios, né? E a nossa saída é na segunda-feira, ali em frente. A gente sai num lugar super bom ali, que a gente ensaia no Museu da Energia, né? Em frente ao Sesc Bom Retiro. As pessoas não conhecem esse espaço. É um espaço lindo em São Paulo. E a gente ensaia muito ali. A gente tem essas parcerias no museu, graças a essas parcerias, né? A gente não paga nada ali, é uma parceria com mulheres ali do museu. A gente ensaia no Butantã, na Casa de Cultura do Butantã, e Casa de Chico Sainz, lá no Ipiranga. Temos essas 3 parcerias que são lideradas por mulheres, que a gente tem esse contato. Então, a gente não gosta de ficar só num lugar só, né? É bom você andar, porque o carnaval é de rua, né? Então a gente quer ir para outros espaços também, né? Quer ocupar os outros espaços. Então a gente sai ali, segunda-feira de carnaval, e em frente ali o Sesc Bom Retiro, do lado ali da Alameda Cleveland, né? Cleveland, Lottman e a outra que eu esqueci. É uma rota no quarteirão. A gente está começando, né? Estamos no terceiro ano, né? E a gente já está com uma construção bem legal, assim, um repertório bem bom, composições próprias, arranjos que a gente faz, tudo coletivo. E é isso, né? Eu queria falar uma coisa, você falou de arte da mulher, essa coisa atualmente, né, essa direita, essa coisa desse sexismo, né, de não querer ver mulher, né, é uma coisa medonha que tá muito ruim agora, né, pior, assim, estamos nessa crise. E aí, falando da música, né,
a música cura mesmo. Eu acredito na arte, né, principalmente na cura, a música que eu faço, né, que eu trabalho, a música cura mesmo. Nós temos mulheres ali que entram, testemunho assim, ali, que tá com alguma coisa, chega lá, você melhora, coisas mais graves, coisas leves, você vai lá para. Sai de lá outra pessoa. A mesma coisa a prática vocal também. Muita gente tem problemas, saúde, depressão, vai, canta. É impressionante como é visível, é palpável isso, né? Então, além de ser uma coisa coletiva, essa de a gente se abraçar, de se proteger, é uma coisa de cura também, saúde mesmo, saúde. Eu acredito muito nisso, acredito mesmo, e que ocupa um lugar, como eu te falei, que eu acho que as pessoas às vezes vão buscar na religiosidade e que não deveriam, né? A religiosidade está lá no lugar dela, tal. Não é esse lugar do coletivo de mulheres buscando cura, buscando felicidade conjuntamente, né? Nem sempre é isso. Então, é muito bom ouvir você, ouvir essa iniciativa, saber que existe esse bloco maravilhoso, que tem uma outra característica que eu identifiquei aqui, né? Não é bom nem ruim, é diferente, que é de ampliar o alcance geográfico mesmo, né? De trazer, de incluir pessoas que não sejam de uma única região, de uma única comunidade, isso é uma diferença, né? Sim. E que cria esse compromisso, que cria esse elo, que ensina ritmo, ensina harmonia, ensina arranjo. Isso tudo é maravilhoso. Eu estou aqui imaginando quantas meninas, quantas mulheres vão surgir lá na frente com com esse conhecimento e voando, porque a história de mulheres percussionistas é uma história que vocês estão ajudando a escrever. Isso é muito grandioso, né? E aí me vem aqui uma questão, Mazé, que é a questão da pandemia. Você já tocou no assunto, falou que de uma certa forma ela foi benéfica para você nesse ponto, né? De você conseguir se ver e entender que era isso que você queria fazer dali para frente, né? E aí eu fico pensando, eu sempre faço essa pergunta para os artistas, porque a gente na rádio precisou se reinventar. Para não morrer a rádio, que já é uma rádio comunitária, já não tem dinheiro, iniciativa de propagandas, etc. A gente só tem apoio cultural, né? Para nós é muito difícil manter o trabalho. Fizemos 30 anos aí há 2 semanas e sabemos o quanto isso, né, o quanto isso representa. Na pandemia, a internet ajudou muito a gente, porque nós aprendemos a fazer rádio de uma outra maneira. E aí, esse movimento, por exemplo, que a gente faz hoje aqui, eu e você, isso é fruto daquele tempo, de poder fazer sem precisar estar no estúdio, sem precisar levar os nossos convidados, que às vezes não conseguem no nosso horário de programa, né? Então, isso abriu janelas, abriu portas, foi muito interessante. Sim. Em contrapartida, a gente escuta muitos cantores, muitos músicos dizerem que acabou dificultando um pouco para alguns aspectos, né? O streaming acabou entrando no lugar da gravação e que aí a pessoa teve que lidar de uma outra maneira. Como que é para você a tecnologia? Ela te ajuda ou você acha que ainda o presencial é mais importante, o analógico é mais importante na música? Fala um pouco sobre isso com a gente, Mazé. Eu sou péssima para essas coisas, né? Essa coisa, para mim, foi difícil aprender, sabe? Aprender a, a mexer com tudo isso, nossa senhora. Mas na pandemia, começando na pandemia, que começou mais essa coisa, né? De encontros assim online, que a gente teve que ir atrás e aprender, né? Nós, eu aprendi, fiz cursos, várias coisas durante a pandemia que eu não sei se eu faria por causa da distância, né? Isso foi bom, né? Porque falei com gente que eu não sei se eu ia falar, se eu ia conhecer lá no outro estado, outro país, né? Nossa, foi o que salvou a gente na pandemia, cursos, encontros, né?
A prática vocal a gente não sabia como fazer, como é que nós vamos cantar juntas? Porque não dá, se você cantar junto assim, atrasa tudo, não dá. Então, a gente fazia a gravação, fizemos no Facebook, depois fizemos no Meet, assim, a gente foi aprendendo, mas nós não paramos, né? Então, isso foi muito importante, eu acho que foi muito importante. Até hoje continuam esses encontros, né? Cursos, né? Muitos cursos online a gente tem chance de fazer, né? Que você não conseguiria fazer. Agora, tem essa coisa das plataformas, né? Essa coisa de... e também, não sei se eu entro nesse assunto também, dessa coisa da internet, de as pessoas... Não sei se entra, mas falando mais especificamente de música, né? Porque essa coisa de você estar ali falar o que você quer também, isso foi um pouco ruim também, né? É bom que você se comunica com um montão de gente, mas também como andam as coisas hoje, né? Precisa ter muito cuidado com tudo que rola, né? Nas conversas, né? Agora, essa coisa das plataformas é bom. As músicas, o nosso material tem chance de chegar em maior número de pessoas, mas tem os poréns, né? Assim, por exemplo, o Spotify, né? Que a gente usa mais, né? Você não consegue botar lá os músicos que tocam, não aparece nada, né? Então aquele disco que você tem, assim, eu adoro, né? Hoje em dia ninguém quer saber do encarte, você lê. Então lá tem essas coisas. Spotify eles cobra essa coisa de dinheiro, essa coisa não aparecer as pessoas que participam, né? Você coloca lá, mas não aparece. Então tem esses poréns, assim. Eu tenho dificuldade um pouco de mexer com essas coisas e às vezes aceitar um pouco, mas a gente tem que entrar um pouco nessa ainda mais artistas independentes, assim como nós, né? Não somos aquele artista de milhões de seguidores, né? Mas facilitou, então, de alguma maneira, estar nas plataformas? Porque antigamente era tão burocrático, se você não tivesse uma gravadora, se você não tivesse um empresário, isso melhorou? Assim, então, isso a gente coloca, quer dizer, gravação eu gravei, eu gravei eu mesma, eu paguei tudo, eu não tive edital, não consegui, então, mas a hora de você espalhar é muito mais fácil, eu acho que facilita mesmo, facilita você, porque antigamente a gente fazia os shows e vendia, né? Levava os discos. Quem tinha gravadora, né? Você tem a ajuda da gravadora. Independente assim, para mim ajudou, claro. Ajuda porque você coloca nas plataformas e as pessoas têm acesso. Isso sim, eu acho que para mim ajudou. Apesar de eu sofrer um pouquinho mexendo nessas coisas todas. Mas eu sinto tem mais chance. Eu sinto falta daquele fetiche que a gente tinha de esperar sair o álbum, aquela arte do encarte, das letras, né? Era mais do que música, era a vivência, era uma experiência de toda uma psicosfera do artista, daquilo que foi pensado, daquilo que foi planejado. Hoje em dia a gente só vê isso mais no show mesmo, né? Mas tem o outro lado, né? Mas é que hoje a gente vai muito mais a show do que antigamente, porque houve a necessidade dos artistas que já eram consagrados, por exemplo, né? De estarem fazendo aí os seus shows para pagar boleto mesmo, né? Porque eu imagino que as plataformas não paguem assim, o suficiente para a pessoa se manter, né? É uma outra relação, né? Mas ficou muito diferente. Então, eu acho assim, a gente se adequar, a gente começar a viver nesse mundo, foi necessário abrir mão de algumas coisas, mas eu acho que vai ter sempre vai ter um lado melhor. Eu acho que o lado da democratização do acesso, por exemplo, né? Eu acho que isso ajuda bastante, mas é trabalhoso, né? Com certeza isso é trabalhoso. E vamos falar de show, então, né? Porque falando em show, falando nesse presente que a população hoje tem, que é encontrar o seu artista fazendo show, normalmente, disso ser mais democrático, vocês vão ter um show daqui a 2 dias, domingo, né? Quero que você conte um pouco sobre esse show. E eu não sei se você gostaria, se você pode fazer alguma coisa a capela,
para presentear o nosso público aqui. Se você consegue, a capela não necessariamente acompanhada por instrumento, mas se você consegue fazer ao vivo, se você quer, né, de repente, para presentear o nosso público aqui com a sua arte. Então, pode ser antes ou depois de falar do show, aí você escolhe o momento, mas é. Vou fazer, eu faço agora, assim, faço antes, posso fazer depois, no fim, para acabar. Eu vou fazer um pedacinho da música, que é a única que eu fiz a letra. Quer dizer, no disco, assim, a única que. Hoje eu tenho mais coisas com letra, que eu estou me arriscando mais. Que é a chegada, que na letra dá o nome ao disco, né? Que é a Maé. A Maé em Tupi-Guarani quer dizer chegada. Então eu vou cantar, vou cantar. Eu fiz a melodia e a letra. Desculpa de manhã, gente, né? Vem chegar e espalhar, bem dizer, canto coa, tudo todo vê, canto coa, pema é porã, da memória das barcas, das marcas dos passos dados, netas, filhas, Anas e Marias, ditos, João, pisam no porto, nas vias, amaré, 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 maé, amaré, maé, amaré, 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 amaré. Só um pedacinho. Que delícia! Nossa, presente, hein, gente? Ó, uma palhinha aí de presente para vocês, para encontrar no show. Agora fala um pouco do show para a gente. Como é que ele foi pensado? Quem está com você? Né? Conta um pouco. Depois a gente vai fazer a divulgação também. Quem vai estar com você nesse show? Como foi pensado esse repertório? Enfim, conta para nós sobre o show. Então, então, como eu já falei anteriormente, foi a partir da pandemia que eu tive essa coragem. Na verdade, foi um renascimento para mim, né? Foi uma descoberta, assim. É muito importante esse show, porque para mim eu sempre fiz coletivo, assim, eu sempre fiquei no grupo, ali no meio, fazendo coisas importantes, mas sempre ali no meio, né? Mesmo regendo, mas sempre ali. Então, agora eu falava, eu brincava com as minhas amigas, com a minha terapeuta, mas é por Mazé. Agora eu estou aparecendo, né? É importante, é perigoso também você botar a cara ali, né? Então eu tive foi na pandemia que tive esse start aí. E aí as melodias, a maioria foram feitas durante a pandemia, falando de assuntos que a gente passou na pandemia, coisas da minha vida também ali, da minha família, e todas, a maioria, eu fiz a melodia, e sempre com base na percussão, e eu fui, quem que eu vou chamar para colocar a letra, né? Então, tem coisas com a Ilka, minha irmã, que ela uma facilidade incrível para fazer letras, eu tenho duas com ela, e aí fui chamando amigos, amigas, parceiras, parceiros, que eu tenho afinidade, e às vezes eu conheci alguém, conheço de muito tempo, mas, nossa, a pessoa me apareceu ali me aparece na publicação. Eu acho que os sinais são importantíssimos, né? Falei, nossa, pô, Leandro Medina, né? Um querido. Me apareceu várias vezes, falei, gente, alguma coisa tá. Então eu nunca tive essa coisa íntima com ele, mas no fim eu falei, ele é músico, ele é compositor, educador. Bom, vários, assim. Então eu fui chamando as pessoas que eu tinha ligação, que me davam um sinal ali que está aparecendo, tem que chamar. E aí foram feitas as canções, são todas em parcerias, né? Letra com alguém, só a Maé que eu fiz a letra. Aí eu chamei, quem que eu vou chamar para tocar comigo? Eu sempre achava, ninguém vai querer que eu tocar comigo. Mas aí o Filpo, né? O Jonathan, eu tenho vários amigos músicos, né? Aí você descobriu o que eles queriam. Desculpa te interromper, você descobriu o que eles queriam. A gente, assim, então, a minha terapeuta fala, mas para de depreciar, né? Então, aí eu me ensaiei acho que 1 ano para falar com o Filpo. O Filpo Ribeiro é um super músico, pesquisador, ele tem trabalho solo, ele troca com um montão de gente boa, ele é rabequeiro, ele é multi-instrumentista. Falei, vou falar. Eu conheci ele porque eu participei dos shows com o Jonathan Silva, que é um parceiro meu também, que fez algumas músicas comigo, e o Filpo tocava com ele. Então, aí a gente começou a conversar, né? Já tinha esse contato. Demorei 1 ano para falar com o Filpo, tudo na pandemia. Aí ele, claro, mas mostrei as músicas para ele, claro, claro. Aí ele fez a direção. Então eu
eu com ele começamos a conversar quem que chamar mais, então eu queria chamar mulher, chamei a Tata Ozzetti, que é a filha do Dante Ozzetti, a família Ozzetti, né? Família importante de São Paulo, né? Musical. Ela é percussionista, é uma querida, ela estava meio assim, começando a trabalhar, então apareceu várias, uma que apareceu, falei, aí ela aceitou, porque me conhecia do Vésper Vocal, a gente gravou o Vésper gravou um disco com o Dante Ozzetti, então a gente se conhecia. E aí o Filpo indicou o Dalton Martins, que é um multi-instrumentista maravilhoso também, querido amigo hoje, que tocava com o Jonathan Silva também. Então foi formado ali, eu e os três, né, a banda. E a gente foi um ano de fazendo os arranjos coletivamente, eu tirei os tons com o Filpo, e a gente ainda usando máscara, se encontrando aquelas, né, 2021, 22, né? E aí a gente fez tudo coletivamente. Então, e aí vamos gravamos, né? A gente gravou tudo ao vivo. Fizemos umas 3 sessões assim, gravando ao vivo. E aí acho que é isso, mais ou menos, assim, entendeu? Eu lancei um EP primeiro, fiz um show final de 2022, para pré-lançamento do EP, o que eu queria lançar, mas não deu tempo. Aí a gente lancei o EP com 4 músicas no comecinho de 2023, e o disco saiu em final de 2023. Aí, em 2024, fiz vários lançamentos, fiz shows alguns Sescs, né? Porque não é consegui alguns Sescs, na Casa de Francisca, fiz alguns espaços bem legais, assim, em 2024. E aí, agora, é isso. Essa é a historinha, resumindo. Interessante, então é um show que vem crescendo, né? Mas é desde o seu EP, ele está crescendo, e você está incorporando pessoas, e aí aperfeiçoando tal, e vai ser maravilhoso mesmo, né? Fala para a gente aonde vai ser. Então, você falou com pessoas, né? Nos meus shows sempre tem algum convidado ou convidada, ou geralmente é parceiro, parceira, ou pessoas queridas que eu conheço há muito tempo que eu chamo para participar. O show vai ser na Casa Teatro Utopias, que é um espaço também super acolhedor, que a gente tem uma parceria lá, a gente faz a prática vocal, todas as aulas são feitas lá no teatro, nesse espaço, na Lapa, na rua Casa Teatro de Utopias, na Rua do Ilho, 46, na Lapa. É um espaço muito bonitinho, muito acolhedor, a Egla e o Marcelo são os donos, e eles abrem o espaço, assim, né? Abrem para as pessoas independentes como a gente, né? E vai ser no dia 5 de outubro, às 18 horas. É domingo. Domingo. Daqui a 2 dias, né? Daqui a 2 dias. Então, ó, pessoal, põe aí na agenda. Que hora vai ser? 6 horas da tarde? 6 horas da tarde. Dá para você fazer outra coisa depois, né? E antes também, dá para ir para o almoço de família e depois ir para esse espaço bem gostoso, bem bonito e acolhedor. Nesse show, rapidinho, vão ter 3 convidadas. Vai ter a Ilka, que é minha irmã, que ela vai cantar uma parceria nossa. Vai ter o mestre Sapopemba, que é um mestre, um ogã, um percussionista que eu conheço há muito tempo. E o Décio Gioielli, que é um mestre das calimbas, as embiras, né? Esse instrumento aqui africano. O single que eu gravei agora, ele participou. Então, os 3 vão estar participando nesse dia. Então, é imperdível, hein, gente? A gente vai divulgar aqui nas redes da rádio, nós vamos colocar a divulgação do show, para ir, imperdível. A pessoa adquire ingresso pelo Simpla, né? Ou pode ir lá, de repente, conseguir na hora? Existe essa possibilidade, se tiver vaga, né? Sim. Encontrar vaga, é possível. Precinho super, Percinho 40, 20, meia entrada, Percinho tá ótimo. Então, tá mais barato que o Sesc. Isso aí, gente, é para prestigiar a arte de mulheres, entender a importância desse trabalho, que é um trabalho de militância mesmo, pela nossa existência, pela resistência, né, por termos essa voz, por a gente dar essa voz para as nossas mulheres, e eu sou muito grata a você por se dispor a vir aqui às vésperas do seu show, para vir conversar com a gente, para o nosso público da Vila Brasilândia, que é um público de mulheres, né? A gente tem muitas mulheres e muitas mulheres musicais, né? Então... Eu trabalhei na Brasilândia, eu dei aula no Dami, lá na Brasilândia, uns anos. Você deu aula no Dami, o Dami é uma escola próxima de nós aqui da rádio. Que legal, então você nos conhece, você conhece o nosso público aqui. Então, presente. Você disse que você ia cantar de novo, então... Posso cantar um pedacinho? Por favor.
Então, eu que agradeço o espaço, né? Importantes esses espaços para as mulheres, principalmente mulheres, nós, mulheres maduras, que querem fazer arte e mostrar o seu trabalho. Então, muito obrigada, viu? E eu vou cantar, sendo sexta-feira, vou cantar uma poema, uma canção do Jonathan Silva, que é meu parceiro. Essa música não é minha com ele, mas eu cantei, foi uma das primeiras músicas que eu cantei, assim, solo, cantei com ele no show dele, chama Um Poema para Oxalá. É o dia de Oxalá, sexta-feira, então eu vou cantar um pedacinho, tá? Oxalá me traz amores, fartura, tambores e um bocadinho de paz. Oxalá me traz amores, fartura, tambores e um bocadinho de paz. E se eu fraquejar, oxalá não esqueça. E se eu fraquejar, oxalá não esqueça, derrama poesia na minha cabeça. Pedacinho. Que coisa linda, gente. Uma oração, ainda deixou para nós uma oração da sexta-feira, que é o dia, né? Ai, mas que delícia, eu ficaria aqui o dia inteiro, né? O dia inteiro ouvindo, acho que eu preciso ir no show para ouvir mais, né? Agradeço demais, e esse espaço aqui é seu, sempre que você quiser, que quiser divulgar, quando abrir as inscrições para o que é que deu, todos os trabalhos que você for fazer, esse espaço é seu, tá bom? Agradeço demais por você estar aqui com a gente, porque esse é o nosso espaço de existência mesmo. A gente valoriza demais, ainda mais sendo uma mulher madura, que é o nosso, essencialmente é o nosso perfil, é o nosso público, né? A gente está muito feliz de ter você pertinho. Então, gente, você que acompanhou essa conversa maravilhosa também está convidado a ir para o show da Mazé no próximo domingo, lá no Teatro Espaço de Utopias, na Lapa, Rua do Ilho 46, né? A gente vai colocar divulgação, vai prestigiar esse show maravilhoso, é todo autoral, é todo assim, acústico, né? É um show acústico feito com instrumentos de percussão, é lindo demais. Então, fica aqui a dica para você ser feliz junto com a Mazé, junto com todos os convidados. Então, você que ficou com a gente, muito obrigada por esse espaço que a gente encontra no seu coração, no seu dia, na sua sexta-feira. Mas vou pedir para você se despedir do nosso público e muito sucesso para você, muito boa sorte nesse show e na vida. Obrigada, gente. Só agradecer mais uma vez o espaço, porque não é todo lugar que dá essa chance para a gente de vir falar um pouquinho sobre o que a gente faz, a arte e a música. Então, muito obrigada. E quem puder, vá lá no domingo, que é feito com muito amor, com músicos incríveis, super competentes, e músicas bonitas também, feitas com muito carinho. Então, obrigada. Até mais. É isso aí. Obrigada, Mazé. Obrigada a você que esteve com a gente. Esse é o seu Manas e Manhãs, o seu programa da sexta-feira. Hoje, 3 de outubro, trazendo Mazé Sintra, a sua arte, o seu coração, para você que é mulher e que é mano também das manas. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.